Prevencionista, tempos atrás, me hospedando lá num hotel em Recife, né, tinha no banheiro, tinha lá um aviso falando assim, ó, colabore com o meio ambiente, né, reutilize as suas toalhas. Falei, cara, é claro que eu quero colaborar com o meio ambiente. Se for colaborar com o meio ambiente for tão fácil assim, só reutilizar minha toalha, eu quero reutilizar minha toalha. Então como é que eu faço? Aí eu li lá no aviso, né, que tem lá no hotel, dizendo o seguinte: se você quiser que a gente, se você quiser reutilizar a toalha, é só deixar ela no lugar tal. E aí você vai reutilizar a sua toalha. Falei, beleza. Eu vou deixar minhas toalhas só lá então. Não preciso trocar a toalha todo dia. Eu posso usar a toalha e reutilizar a toalha ao longo da minha estadia sem problema nenhum. E assim eu fiz, né? Usei a toalha e depois deixei a toalha no exato lugar onde indicava a reutilização da toalha. Ou seja, não mexa com a minha toalha. Eu vou reutilizar. E qual não é a minha surpresa? No outro dia que eu cheguei da rua, né? Entrei no hotel. Eles tinham tirado a minha toalha. Levado a toalha para lavar. Poxa, eu queria ajudar o meio ambiente, esse povo não deixou. Pensei, mas deve ser um engano. Deve ter sido um engano. Vou fazer a mesma coisa depois. Vou usar a toalha, vou colocar lá no lugar onde eles disseram que eles não vão mexer na minha toalha. Eu vou poder reutilizar a minha toalha e colaborar com o meio ambiente. Fiz de novo. Usei a toalha, coloquei de pendurada lá no lugar para reutilizar a minha toalha. E de novo eles pegaram a toalha. Para então quer dizer, né? Não adianta. A regra aqui não funciona. É irrealista. E o que acontece? Quando você descrença de uma regra, você tende a descrençar também das outras regras. Se a regra da toalha não funciona, talvez as outras regras também não funcionem nesse hotel. A gente está vendo agora, durante o período, né, onde a gente vê aí quase finalizando a pandemia da Covid-19, inclusive parece que a OMS vai até lançar um comunicado avisando, né, o encerramento da pandemia, do estado de pandemia. E aí, o que a gente vê em algumas empresas, né? Até hoje está lá, o uso de máscara obrigatório. Então o trabalhador olha para aquilo lá, a placa, uso de máscara obrigatório. Mas ele sabe que não é obrigatório. Aí depois ele olha para outra placa, uso do EPI obrigatório. Será que ele vai pensar que é obrigatório mesmo? Se a regra do Covid que está lá na placa não funciona mais, será que as outras funcionam? O que eu quero dizer aqui? Cara, a empresa tem que tomar muito cuidado com as regras que ela valida na empresa. A regra, uma vez colocada, tem que ser cumprida. A empresa tem que ter poucas regras, mas aquelas poucas regras que tem que funcionar. A gente vê agora, durante, né, finalização aí do período de pandemia, né, que a gente acredita ser assim, algumas empresas que ainda obrigam seus empregados a usar máscara. Ok, a empresa tem o direito de fazer isso. Mas o que a gente vê na maioria delas? Os trabalhadores trabalham quase o tempo todo com a máscara puxada, abaixo do nariz. O que está adiantando? Nada. Uma regra que soa totalmente hipócrita. E muita empresa não faz nada. Deixa com que os seus trabalhadores percebam que a regra não funciona. É para usar máscara? Mas pode usar de faz de conta. Não tem problema não. É para usar um protetor auditivo? Mas pode usar um protetor auditivo de faz de conta também, não tem problema não. É para usar luva? É. Mas pode usar de faz de conta também. Não tem problema não. Prevencionista. Uma vez que a empresa sancione uma regra, ela deveria ser cumprida. Porque se uma regra não é cumprida, isso leva a crer que também pode se descumprir as outras regras. Então, muito cuidado com isso. Na sua empresa até hoje tem lá o uso de máscara obrigatório. Tira essas placas de máscara obrigatório. Não é mais obrigatório. Muda as placas. Coloca assim, uso de máscara opcional. Ou coloca assim, olha, para sua própria segurança,
Continue usando máscara, mesmo não sendo obrigatório. Deixe isso bem claro para as pessoas, para que elas entendam que o uso de máscara, embora não seja obrigatório, é desejável naquela empresa. Ponto. E naquelas poucas empresas onde o uso de máscara continua sendo obrigatório, então converse com os trabalhadores, com as equipes, eduque as equipes. Porque se uma regra não funciona, as outras tendem a não funcionar também. Se eu posso quebrar a regra do uso de máscara, deixando a máscara abaixo do nariz, eu posso quebrar as outras regras também. Se a regra do uso de máscara não funciona direito, talvez as outras também não funcionem. E aí você cria a segurança da hipocrisia, né? A segurança da hipocrisia. Vamos fingir que existe regra e vamos fingir que a gente segue. Todo mundo sai fingindo, não é isso? Então, prevencionista, reavalie a questão das regras na sua empresa. Em período de Covid, de novo, arranque as placas que estão falando de máscara obrigatória, se não for obrigatório mais. Coloque lá máscara opcional. Ah, Nestor, vai dar trabalho. Cara, é isso. Fazer gestão de pessoas dá trabalho mesmo. Dá trabalho mesmo. E fazer gestão de pessoa é um processo contínuo. Ah, vou colocar uma placa lá e vai funcionar para sempre? Não. O estado da pandemia mudou. É natural também que as empresas mudem as suas placas, suas políticas de segurança no tocante à Covid. Beleza? Lembre-se, as regras que existem na empresa, elas devem funcionar. E não é nem funcionar pela força, a ferro e fogo, não. Através da educação, do diálogo, do reforçamento. E se dá tanto trabalho a gente fazer que a regra funcione, de novo, poucas regras, mas regras realistas. Porque se existir regras que puderem ser quebradas, isso leva a crer que as outras regras também poderão ser quebradas. Reflita sobre isso, prevencionista, e se quiser nos contratar para dar uma palestra na sua empresa, fazer um diagnóstico de cultura, fazer treinamento de percepção de risco, qualquer coisa, entre em contato conosco através do site nestorwneto.com. Eu estou aqui gravando do meu carro, estou em viagem com a família, diretamente hoje de Aracaju, estamos passando rapidinho por aqui. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!